Luiz Barsi é o único investidor brasileiro que foi do mais absoluto zero ao bilhão investindo em ações e nada mais. Para chegar ao patrimônio de 10 dígitos, Barsi não recebeu herança, não criou seu próprio negócio de sucesso, não foi um super executivo do mercado financeiro e nem recebeu salários e bônus milionários ao longo da carreira. Na verdade, ele não tinha nada para chegar aonde chegou. Nasceu bem pobre e morou em um cortiço no Brás, um bairro operário de São Paulo. Ficou órfão de pai com só 1 ano de idade. E já disse que tomou o primeiro banho quente quando tinha mais de 5 anos. Aos 7, fazia bicos de engraxate para ajudar a mãe e botar comida na mesa. Depois, vendeu balas no cinema e trabalhou como aprendiz na alfaiataria que a mãe abriu. Inclusive, até hoje, é ele quem prega botões ou faz pequenos reparos nas roupas da família. O que diferencia a Barsi dos demais investidores são 2 coisas. A primeira é seu controle rígido dos gastos e sua aversão ao consumismo, hábitos que herdou da mãe. Apesar do patrimônio de fazer inveja, Barsi tem um estilo de vida parecido com o de pessoas de classe média alta de São Paulo e gasta muito menos do que ganha. Ele não tem carros de luxo, barcos nem jatos. Não usa roupas caras nem frequenta restaurantes sofisticados. Não tem um escritório suntuoso na Faria Lima. Para os filhos, priorizou a educação e nos aniversários presenteava eles com ações pagadoras de dividendos. A obsessão por guardar dinheiro faz ele até hoje se abaixar para pegar uma moeda no chão sempre que avista uma na rua. Até a pandemia, Barsi ia de metrô para o escritório na região central de São Paulo, seguindo recomendações de caminhar para manter a boa saúde. E ele usa o bilhete único especial para idosos para se deslocar gratuitamente. O segundo diferencial de Barsi é sua paciência e disciplina como investidor. Desde que começou a investir há quase 60 anos, ele segue acumulando mais e mais ações. Nunca se intimidou pelas quedas momentâneas da bolsa. Pelo contrário, aproveitou as crises para comprar mais, pagando menos. Se não recebeu grandes salários ao longo da vida profissional, sempre ocupou cargos que permitiram que ele aprofundasse seus conhecimentos sobre o mercado de capitais. Na adolescência, conseguiu um emprego na área de contabilidade. Em seguida, se formou técnico em contabilidade e aprendeu a analisar balanços de empresas. Depois fez 2 graduações, Direito e Economia. Deu aulas de análise de balanços, foi auditor e depois trabalhou por mais de 2 décadas como editor de economia em jornais e revistas. Devagar e sempre foi investindo o que poupava e reaplicando seus dividendos. Parte dos resultados foram obtidos pelo seu método vencedor. A outra parte foi a mágica dos juros compostos. Se o investidor consegue evitar grandes perdas, ao longo de quase 60 anos na bolsa, os juros sobre juros fazem qualquer patrimônio crescer como uma bola de neve. Hoje, há ações de sua carteira que pagam 500% ou até 1000% em retornos anuais de dividendos sobre o preço pago por Barsi anos ou décadas atrás. E vocês repararam que na história do Barsi tem muitos elementos que também estão presentes na vida do Warren Buffett? Os dois começaram a trabalhar muito cedo. O Buffett garoto vendia chicletes em sua vizinhança, revendia as bolas de golfe que achava durante mergulhos num lago de Omaha, vendia pipoca e amendoim em jogos de futebol americano e foi entregador de jornais. Os dois são igualmente avessos à ostentação. Apesar de sua enorme fortuna, Buffett também não anda em carros de luxo e mora na mesma casa em Omaha que comprou em 1958. Da mesma forma que Barsi mantém distância da Faria Lima, Buffett prefere ficar longe de Wall Street e de sua cultura. E os dois fizeram suas fortunas devagar e sempre, comprando ações descontadas, mantendo os investimentos por longos períodos, aproveitando as crises para comprar de pá e confiando no poder dos juros compostos. Deu certo com o Buffett, deu certo com o Barsi e agora pode dar certo com você também. Hoje o Barsi vai explicar em detalhes o seu método vencedor. Fique com a gente até o final dessa aula que vai valer muito dinheiro. Olá, nós somos o Felipe Ruiz, a Luiz Barsi e o Fábio Baroni, sócios fundadores do AGF, uma empresa de educação financeira voltada a preparar investidores para vencer na bolsa. Essa série de 4 aulas gratuitas, chamada o Método Barsi, é muito especial, porque dentro de alguns dias, pela primeira vez, a gente vai lançar um MBA para formar profissionais de investimentos. Vai ser um curso tão aprofundado que eu tenho certeza que ele vai atender tanto quem quer construir patrimônio no mercado de ações, quanto quem busca trabalhar no mercado financeiro. Esse MBA serve para quem quer se tornar um analista de investimentos,
para quem busca conseguir um emprego em corretoras, casas de research ou gestoras de fundo, para quem quer, por exemplo, abrir um clube de investimentos ou atuar como consultor independente, ou para quem quer trabalhar com alocação de recursos e até mesmo ajudar outras pessoas a investir melhor. Na primeira aula dessa série, a gente explicou como funciona o Value Investing. A gente conheceu os métodos de investimentos de Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett e Charlie Munger. E também vimos que o Barsi gosta de pagar barato por ações esquecidas pelo mercado, adora dividendos, prioriza empresas perenes e compra ações com a intenção de mantê-las para sempre na carteira. Na aula de hoje, ele mesmo vai detalhar o seu método. Mas antes, a gente tem alguns avisos importantes. O primeiro é que somente quem fizer parte do nosso grupo VIP de WhatsApp vai poder ganhar uma série de presentes ao longo desse nosso curso gratuito. Se você já está recebendo nossas mensagens de WhatsApp, significa que você já está cadastrado e por isso não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de alguma outra forma, entre no grupo clicando no link aqui embaixo, na descrição do vídeo no YouTube, ou pelo botão na página de transmissão da aula magna. Faça isso agora mesmo, porque o primeiro presente para quem tiver no WhatsApp é um PDF com um resumo dessa aula que vai ser disponibilizado só para quem tiver cadastrado. Outro benefício incrível e exclusivo para quem tiver no WhatsApp é ter o direito de cursar nosso MBA em Value Investing com 20% de desconto. Por último, hoje uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo do vídeo. A hashtag da aula de hoje é hashtag Bola de Neve. Deixe um comentário com a hashtag Bola de Neve e um pequeno texto explicando por que você acha que o método Barsi funciona tão bem. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar o MBA que a gente vai lançar em alguns dias. Um exemplo de comentário, hashtag Bola de Neve. Ninguém controla para onde vai o preço das ações no curto prazo, mas poupar parte da renda, investir em empresas que pagam dividendos e reinvestir os dividendos recebidos na compra de mais ações é a forma mais segura de construir patrimônio na bolsa. Fazendo algo tão simples quanto se cadastrar e deixar um comentário com a hashtag Bola de Neve, você já vai ter a chance de ganhar essa bolsa do MBA. Então pause essa aula e faça isso agora mesmo. Porque a partir de agora, o próprio Luiz Barsi vai te explicar em detalhes o método que levou ele do 0 ao bilhão. Com vocês, Luiz Barsi. Eu, evidentemente, sempre procurei aproveitar os momentos de crise na economia. E os momentos de crise, eles refletem o quê? Eles refletem uma postura onde os preços, naturalmente, eles acabam sendo pressionados de alguma maneira. Os preços caem, e caindo é a forma que você tem de comprar bem, tá certo? Então, não é questão de ficar contente ou triste. Eu fico alegre no sentido de não ficar alegre porque aconteça alguma catástrofe. Não, esse não é o nosso desejo. É que crises, elas vão existir. Crises econômicas, crises sociais, crises pandêmicas, como nós tivemos ultimamente, né? Isso gerou uma oportunidade muito grande, porque a grande maioria das ações caíram. Eu sempre me mantive tranquilo, porque há muitos anos eu aprendi um negócio interessantíssimo. Eu não dou o valor que o patrimônio consegue representar para muitas pessoas, né? Eu já tive ações que eu comprei por 25 centavos e hoje ela custa R$100. O patrimônio, ele apenas e tão somente, ele contempla o seu ego, ele não te põe recursos no seu caixa. O que põe recursos no seu caixa é o dividendo. Então, eu não me preocupo com a oscilação do meu patrimônio, porque ela costuma oscilar de uma forma expressiva, né? Expressiva, que eu digo, de 300 a 400 milhões a cada vez que dá uma crise. E eu não me importo, porque ele não abastece o meu caixa. E eu sei que daqui a pouco
a crise vai ter uma gestação e o patrimônio vai voltar a ter a sua magnitude de antes da crise, tá certo? Então, eu até recomendo o seguinte, aqueles que se propuserem a investir no mercado de ações, eles têm que exercitar esse tipo de postura, ou seja, olhar para aquilo que abastece o teu caixa, não aquilo que contempla o teu ego, que é exatamente o patrimônio. Para mim me aposentar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contribuir durante 30 anos, não é isso? Para uma previdência. E se eu ficar 30 anos comprando ações? Será que é melhor? Então eu imaginei o seguinte, bom, eu vou estruturar um pequeno projeto do qual eu tenho capacidade de exercitar. Então eu montei um trabalho sem nome, não é isso? Imaginando que se eu comprasse 1000 ações por mês, um dia eu podia ter uma posição de ações capaz de me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? Muito bem. Eu tinha que colocar um título no trabalho, então eu coloquei, imaginando que as ações talvez pudessem garantir o meu futuro. Então eu coloquei o nome de Ações Garantir o Futuro, tá certo? Sem ter a certeza que elas garantiriam, mas tinha a convicção. Bom, depois de 8 anos, esse trabalho ele foi se desenvolvendo e no próprio trabalho já previa que a partir do 8º ano você já não tirava mais dinheiro do bolso para dar prosseguimento à compra de 1000 ações. O resultado da aplicação já fazia com que você pudesse comprar as 1000 ações. Comprei, fui comprando e fui recebendo dividendos e fui aumentando. E a minha renda mensal, evidentemente, também foi aumentando um pouco, né? E esse princípio eu segui e faço até hoje, tá correto? Só que hoje já com valores diferenciados, tá entendendo? Então, essa renda mensal, ela foi progressivamente se desenvolvendo, com papéis. Aí eu comprei Banco do Brasil também a 60 centavos, comprei CEMIG também a 40, 50 centavos. Enfim, e eles foram dando dividendo. E eu fui usando esse critério. Eu pegava o dividendo, tá bom para comprar? Não, então espera. Então, quando tá bom para comprar, compra. Porque as pessoas talvez não analisem o seguinte. Quando você faz uma aplicação de renda garantida, de renda mensal, de renda fixa, você ganha em função do valor que você aplicou. Não é isso? Você ganha em função disso. Nas ações, você não ganha em função do valor aplicado. Você ganha em função da quantidade possuída. Se você tiver uma ação, você ganha uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes o dividendo. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes o dividendo, né? Então, esse efeito multiplicador de ganho, ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele gera uma renda muito superior àquela que você efetivamente aguarda e espera, né? Então, o interessante é você ter sempre uma quantidade maior de ações para você ter o quê? Uma quantidade maior de recebimento de dividendos. Tá certo? Então, isso foi gerando um efeito multiplicador que nem eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Mas ela sabe, então ela não vai falar. Mas, por exemplo, quanto vocês acham que poderia ser hoje a minha carteira de renda mensal? Uns milhões, sei lá. Sim, mas quantos milhões? Sei lá, 20, 30, não sei. Tá. 45 milhões. 45 milhões, né? Não sei. Então, esse ano de 2021, que foi um ano extraordinário, a minha renda mensal foi 1 milhão por dia. E foi isso mesmo. Para ser exato, 1,15 milhão por dia.
Então, qualquer um pode chegar nesse resultado. Basta que ele tenha o quê? Que ele siga a mesma trajetória que eu segui. Bem, para início de conversa, a Bolsa não tem milhões de investidores. A Bolsa tem muitos especuladores. Então, às vezes, o cidadão chega para mim e pergunta: ô Barsi, me diga uma coisa, qual é a hora de vender uma ação? Eu falo, mas a ação é feita para comprar, não é feita para vender. Tá entendendo? Então, esses milhões a que você se refere são milhões de especuladores, porque na realidade, investidores como eu, há uma quantidade muito pequena. E eu vou dizer até uma coisa que é o meu sentimento. A Bolsa, como instituição, ela não deseja investidores como eu. Ela quer que o cidadão que entre no mercado seja um especulador. Por quê? Através desses fluxos especulativos é que ele consegue gerar o quê? Ele consegue gerar emolumentos para a Bolsa. Então a Bolsa tem assim, muita pouca consideração, tá certo? Em relação aos investidores. Ela oferece muita consideração aos especuladores, que é o que ela quer que entre para o mercado. Por exemplo, o investidor, como eu, é aquele que se preocupa em ter um patrimônio que lhe permita ter uma renda mensal. Está correto? Ao passo que o especulador é aquele que está preocupado em um gap, em comprar um preço e vender em outro preço um pouco mais caro. Essa aqui é a grande... Então, às vezes o cidadão pergunta, mas como é que você conseguiu ficar milionário? Simplesmente porque eu não vendi. Está correto? A maioria vende. Eu não vendi. Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos. E eu não vendo. Eu tenho ações que eu comprei da Klabin a 17 centavos. Então, eu não vendo por quê? Porque o meu foco é a carteira de renda mensal. Tá certo? São os setores perenes e os setores que, sem os quais um país não vive, não é isso? Então você tem que analisar os setores com os quais o país não pode viver assim, de uma forma tranquila. Então a energia elétrica é uma coisa importante, saneamento é uma coisa importante, não é isso? Seguro é uma coisa fundamental. Enfim, todos esses setores de atividades, eles têm assim uma característica de perenidade, tá correto? Então são eles que nos proporcionam bons resultados. Existem alguns outros setores também, por exemplo, que nem o setor petroquímico, um setor bom, o setor de celulose, tá certo? Celulose e papéis também. Agora, inclusive, com essa recusa que está se manifestando em relação ao plástico, quem vai ocupar o lugar do plástico progressivamente será o papel, né? Que será transformado em cartão, em papelão, enfim. Recentemente eu digo questão de um ano e pouco, o mercado vinha assim com bom ingresso de recursos. Por quê? Porque os juros caíram bastante e muita gente acabou fugindo da renda fixa e veio para o mercado. E muitas empresas aproveitaram para abrir o capital. Eu não tenho o hábito de comprar ações de empresas que abrem o capital, porque nenhuma delas te oferece uma boa oportunidade de compra em termos da minha postura, da minha visão. Mas, assim, sugerido, né, por um grande amigo, um amigo de muitos anos, eu comprei ações de uma empresa chamada Ocean Pact, que é uma verdadeira calamidade. Quando eu fui examinar, mas eu comprei pouquinho também, quando eu fui examinar o estatuto, que eu examino sempre o estatuto, ela paga 0,1
11% de dividendos. Quer dizer, não está no meu DNA, está correto? Então eu comprei essas ações, que foram lançamento, a R$11. E fui comprando alguma coisa, hoje meu custo médio é R$3. E eu vou comprar até ter um custo médio natural para poder me livrar desse abacaxi aí. Tá entendendo? Eu nem sei, olha, eu já contestei a empresa, inclusive, né? E o cidadão lá, o diretor, falou, não, houve um equívoco, não sei o que lá. Mas a grande realidade é que a R$11, ele não abriu o capital, ele vendeu a empresa, ele vendeu a participação dele e depois acabou comprando mais barato agora, né? É um dos casos do mercado que a CVM deveria olhar e não olha. Eu analiso a atividade da empresa, o setor de atividade, evidentemente. Vou na empresa, vou visitar a fábrica. E tudo isso são componentes que me fazem comprar ou não, não é isso? No caso, por exemplo, recentemente da Cielo, a gente fez algumas análises que tendiam e tendem para ela se valorizar mais, não há dúvida nenhuma. No caso da IRB, por exemplo, eu analiso o seguinte. A IRB tem um setor de atividade, é um dos setores de atividade que o cidadão paga sem usar, não é isso? O seguro você paga e reza para que não aconteça o sinistro. Então, é um setor bom, é um setor que ele pode ter sido, a empresa pode ter sido mal administrada, como foi o caso da IRB, mas eu não tenho dúvida nenhuma que os seus controladores, os seus maiores acionistas, que são os bancos Bradesco e Itaú, alguma coisa eles vão fazer para recuperar essa empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então a gente olha no todo, né? A gente não olha só no fato negativo, a gente olha na perspectiva de fatos positivos. E eu acredito que a IRB possa vir a se recuperar e ainda gerar bons resultados e bons dividendos, como ela já pagou em muitas ocasiões. Agora, ela foi alvo de uma gestão fraudulenta, já consolidada, já amplamente divulgada, não é isso? E agora ela parece que foi novamente reconduzida a uma posição de certeza, de estar certo, né? Só que ela precisa agora de um pouco de lenha para a locomotiva andar um pouco mais forte, não é isso? Então, eu acho que vem aí uma capitalização que vai permitir com que ela tenha recursos e esses recursos possam dar origem à contratação de novos contratos de resseguro. Eu faço as minhas próprias análises, faço as minhas próprias avaliações e normalmente eu vou visitar a empresa, tá entendendo? Eu conheço praticamente todas as empresas que eu invisto, quase todas. Eu só não conheço algumas. Por exemplo, eu não conheço a Auren, né? Que agora eu comecei a comprar um pouco dessas ações. Mas eu conheci desde o início, quando se edificaram as primeiras usinas hidrelétricas aqui no país, que foi a Camargo Correia, certo? Então eu fui visitar inúmeras vezes e vi o que representa isso, né? É um negócio fantástico, é um negócio portentoso, diga-se de passagem. E hoje a Auren, ela tem a propriedade de uma delas, que é Porto Primavera, não é isso? E ela tem aí a proposta na sua estrutura de comercializar energia, enfim. Então é uma proposta, é um projeto que me agrada bastante, certo? Então eu vou comprar um pouco disso daí, porque eu quero ter isso daí na carteira, porque a tradição é que o Grupo Votorantim sempre primou, nas parcerias que ele teve, sempre primou por distribuir bons dividendos, está correto? Então eu acho que não vai ser diferente agora. Bom, eu
até, em muitas ocasiões, eu cheguei a dizer o seguinte, eu gasto aquilo que é necessário, tá entendendo? Todas as pessoas que um dia estabelecerem uma prioridade, eles acabam sempre dando assim, valor a essa prioridade. Então eu faço isso, a minha prioridade é cada vez mais ampliar a minha carteira de renda mensal. Então eu gasto tudo que for preciso, né? Eu até brinquei inúmeras vezes, falei, eu vou mudar meu nome, em vez de Luiz, eu vou me chamar Gastão, tá entendendo? Mas eu não faço economia nenhuma em moradia, enfim, em todas as necessidades vitais que o indivíduo tem que desenvolver. Eu moro bem, tá certo? Me locomovo bem, me visto de acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que me vestir, tá entendendo? Eu nunca tive a pretensão nem a sensação de agradar terceiros para que eles pudessem me dar uma avaliação da minha vestimenta, né? Eu, agradando a mim, é o que basta, tá certo? Eu dou pouco valor para as opiniões. Agora, eu gasto, o que for preciso gastar, eu gasto. E eu duvido que tenha alguém que gaste mais do que eu. Um dia eu fui pobre, né? Eu nunca tive a pretensão de ser rico. Eu sempre tive medo de voltar a ser pobre, certo? Então, o que acontece? O meu conceito de riqueza é o seguinte, é que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre porque eu não me contento com o que eu tenho. Não porque eu interprete que o que eu tenho já não seja suficiente, mas é que eu acho que há a possibilidade de ganhar mais. Então, eu não quero parar no tempo, eu quero continuar evoluindo, tá certo? Então, e outra coisa, essa evolução vai fazendo com que as pessoas assumam um caráter mais positivo na sua carteira, nos seus ganhos, né? É isso aí. Chega num determinado momento que você não consegue gastar, mas nem 1/100º daquilo que você ganha, certo? Então as pessoas gostariam que eu tivesse 5, 6 Mercedes, entendeu? Eu tenho bons carros, ótimos carros, mas não precisa ser o mais caro, não precisa ser o de $300 mil, tá entendendo? Pode ser o de 50, de 80 mil reais, que tá muito bom. O que importa é você analisar aquilo, você investir naquilo, comprar aquilo que efetivamente vai te traduzir num benefício. Eu não sou uma pessoa que compra bengalas, tá certo? Bengalas é o seguinte, eu não preciso chegar para uma pessoa e falar, olha, tá vendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Ao contrário, as ações são um ativo que esconde o teu patrimônio, tá entendendo? Não é como são patrimônios assim que são ostentatórios, né? A ação não é ostentatória, porque ela está guardadinha, ninguém sabe se você tem ou se não tem, se é verdade ou se é mentira, né? Enfim. Então eu acho isso daí muito, inclusive muito benéfico para quem vive num país como o nosso. Entendeu? De vez em quando a gente projeta alguma coisa no sentido de tentar utilizar os mecanismos que o mercado te proporciona. Recentemente, eu tinha intenções de reduzir o meu custo médio de compra de ações da Vibra, né? Meu custo médio é em torno de R$21. Então, o que eu fiz? Eu vendi umas puts a R$18,80, na esperança que eu fosse beneficiado. E fui, tá entendendo? Então, quer dizer, eu uso os mecanismos de mercado para alcançar os objetivos a que eu estabeleço.
Então, os derivativos, eu não sou um exímio assim, aplicador em derivativos. Só quando eu quero que alguma coisa me beneficie. E nesse caso, me beneficiou. Só que eu não imaginei que a força vendedora viesse tão forte que hoje o papel está 16,70, 16,80, o que me deu oportunidade de comprar ainda mais e mais barato, tá certo? É isso. Então os derivativos eles têm que ser usados, têm que ser utilizados quando você tem algum projeto que possa se beneficiar desse derivativo. A Unipar é um investimento bem sucedido, como tem outros, né? A Klabin também é um investimento bem sucedido, tá certo? O Banco do Brasil é um investimento bem sucedido, porque paga dividendos regularmente, enfim. Mas a Unipar foi aquela que foi alvo de uma explosão maior, não é isso? Ela estava muito subavaliada e ela teve um crescimento assim repentino, um crescimento inesperado, né? Inesperado pelo mercado, mas esperado por mim, tá certo? É por isso que eu apliquei dentro daquilo que é uma postura razoável. Então, a Klabin também é um outro papel que eu reputo de uma grande magnitude. Banco do Brasil, o próprio Banco Santander também, quando eu comecei a comprar a 11 centavos, e o pessoal me chamava de que eu estava fazendo uma burrada. Enfim, eu falei, tá bom, vamos ver no futuro, né? Então, eu não compro ações para vender já, eu olho para o futuro. E eu tenho sido bem sucedido, a verdade é essa, né? E a Unipar é hoje o que é, tá certo? Ela é uma empresa que evoluiu de uma forma expressiva e vem evoluindo também de uma forma expressiva e tem contemplado os seus acionistas de uma forma até surpreendente no que diz respeito às distribuições, porque ela tem sido uma geradora de caixa bastante intensa e tem distribuído parte desse caixa, tá certo? Então, não tem nada de misterioso, nem de secreto, nem de nada que não pudesse ser analisado. Eu analisei, interpretei que o controlador e o administrador tinha competência de levar adiante esse projeto, levou adiante, foi feliz, e é isso aí, e tá o que tá. Então, a visita física, ela te proporciona um impacto muito mais assim, imponente e objetivo, né, daquilo que você está vendo. Porque você está vendo fisicamente o patrimônio da empresa. Eu visitei a Klabin também. Você também visitou a Klabin? E a Klabin é um negócio que ela está de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$4 a ação preferencial. Está dado, na minha opinião, tá entendendo? É isso aí. Tem muitas coisas que às vezes a gente não pode fazer, por exemplo, em virtude de postura, assim, de posição na empresa, às vezes a gente fica impedido de comprar, não é isso? Então hoje mesmo eu estou impedido de comprar. Se eu não tivesse impedido, eu estaria comprando um pouco mais de Klabin, porque ela caiu e está numa... Agora que ela tem o projeto Puma número 2, é fantástico, né? E todos podem visitar o projeto Puma número 2 pela internet. Está à disposição de todos. Só que ninguém se interessa por isso, né? E isso é um indicador muito poderoso para que as pessoas possam tomar deliberações importantes como essa de você alocar as ações da empresa na sua carteira. Eu tenho alguns imóveis, não é isso? Mas esses imóveis eu comprei antes de 1994, quando ainda você tinha clientes para você alugar os imóveis, né? Mas a minha postura é em ações, tá certo? Agora é lógico, quando você recebe um volume de dividendos e as ações não estão com os preços disponíveis
para você comprar, você não vai pôr embaixo do colchão, é claro, né? Então você tem que colocar numa aplicação de resgate automático, que é para você ter a segurança. Mas... Então eu tenho algumas aplicações de resgate automático, mas com o objetivo primordial de quando os preços se oferecem como oportunidade, comprá-los. Veja o que eu vou falar para você. Eu acho que quando você vem para o mercado, você tem que vir observando um foco. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado e interpretam o mercado que é uma estrutura de sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal, eu volto a repetir, que você não assuma a postura de um acionista minoritário, que você assuma a postura de um pequeno dono, tá entendendo? E o pequeno dono, ele segue a trilha do dono, ele nunca vende, tá entendendo? A verdade é essa. Quer dizer, nunca vende não. Por exemplo, o dono da Ocean Pact vendeu a empresa. Então não é nunca, né? Existem aqueles que aproveitam até o mercado para poder vender as suas empresas, tá certo? Mas essas são empresas que a gente nunca deve comprar. Mas é muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Então, essas prioridades, elas vão fazendo com que essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos, tá certo? E com o decorrer do tempo, você passa a controlar os seus egos. Então, eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então, as pessoas compram e gastam assim, de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada, tá correto? Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? Mas ninguém conseguiu, tá certo? Então eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente, né? Então, quando o cidadão tiver que comprar ações, tiver que entrar no mercado de valores, ele tem que analisar os projetos, ver a perenidade, ver a sustentabilidade do papel, a origem dos resultados, a potencialidade da empresa, né? o histórico de distribuições, enfim. Tem uma série de componentes que eu analiso e que são muito fáceis de serem detectados. Eu acho que esse é um produto que pode, no médio e longo prazo, se consolidar, porque é muito difícil. As pessoas que operam no mercado, vai depender muito da postura da pessoa, do profissional. Eu, por exemplo, eu não vivo de corretagens. Eu vivo de dividendos. Então, aquilo que eu procuro desenvolver, aquilo que eu procuro orientar, é no sentido do cidadão formatar um portfólio que lhe permita ter uma carteira de renda mensal como eu tenho, como eu construí. Está correto? Eu não saberia dizer qual o tempo necessário para a pessoa ter e adquirir uma cultura capaz de ter uma experiência como eu tenho, de 50 e poucos anos de mercado, entendeu? E até hoje eu aprendo, a verdade é essa. Veja que eu comprei o Ocean Pact, né? Isso aí é um aprendizado que eu nunca pensei que talvez eu fosse ter que aprender novamente. Mas eu acho que talvez bem orientado, bem estruturado, né? Isso pode ser um curso que eleve a capacidade
de orientar o cidadão no mercado de capitais. Então é uma coisa que eu fiz com muita regularidade e hoje ainda continuo fazendo, só que nem sempre indo fisicamente, olhando pela internet. Que aula do seu Barsi, hein? É muita sabedoria sobre bolsa. Na próxima aula a gente vai visitar a Unipar, empresa que gerou os maiores ganhos do Barsi em sua jornada como investidor. Porque o bom investidor sabe que ele não está investindo em ações, ele está investindo em negócios que julga promissores. A bolsa é apenas a forma como a gente vira sócio desses empreendimentos que podem multiplicar o nosso patrimônio. Você vai entender por que o Barsi decidiu investir na Unipar quando ninguém mais queria suas ações. Mas antes de você ir embora, não deixe de entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp para receber nos próximos dias um resumo em PDF da aula de hoje e para poder se inscrever com 20% de desconto no MBA que a gente vai lançar dentro de alguns dias. E também deixa aqui embaixo o seu comentário com a hashtag Bola de Neve, falando por que você acha que o método Barsi funciona tão bem. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. Ao longo dessa semana a gente vai disponibilizar um total de 3 bolsas integrais. Então faz o seguinte, entra no grupo de WhatsApp, publique seu comentário e a gente se vê na próxima aula.